Meus amigos gafanhotos e gafanhotas, aqui quem fala é o JC, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo a vocês mais um vídeo da Turma da Mônica. Olha, minha gente, o caso aqui, a linha do tempo da Turma da Mônica é algo bem confuso. Tá sempre acontecendo alguma coisa para confundir a nossa cabeça sobre a linha do tempo da Turma da Mônica. Mas é por isso que eu estou aqui, para dar uma organizada na linha do tempo da Turma da Mônica neste vídeo. Desde a turminha bebê mostrada nos quadrinhos e nos desenhos animados, talvez, na verdade, um pouco, muito antes, até a Turma da Mônica jovem que conhecemos hoje, talvez um pouco mais. Se prepara porque o vídeo de hoje vai te surpreender. Bom, antes de começar o vídeo, já deem o like, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. E cliquem no sininho para receberem todos os vídeos novos, compartilhem o canal com seus amigos e parentes. E digam nos comentários o que vocês acharam quando o vídeo terminar. E agora, bora para o vídeo. Bom, tudo começa milhares de anos atrás. Não, milhares não. Alguns anos atrás. Lá quando os pais da turminha ainda eram pequenos. Bom, na verdade não era nessa parte não. Lá na Turma da Mônica Jovem, na edição 79. Você deve estar estranhando porque é anos depois da Turma Clássica. Mas calma que eu vou explicar. Lá nessa edição, depois que a Marina derrota a Magali e o Crematorium, que é o Kim na versão ciborgue que o Cebola transformou, o Chavecão e a Denise do futuro foram para um lugar amaldiçoado que, como vocês sabem, é a Casa Fora do Tempo. Uma casa que é um portal para as outras épocas. Cada vez que você atravessa a casa, você vai para o passado ou para o futuro. Você deve tomar muito cuidado, porque se você sair, vai acabar indo para uma dessas duas épocas. Você pode acabar saindo até na pré-história e pode acabar se deparando com si mesmo nos corredores. Lá na edição 63, a Mônica e o Cebola acabaram entrando na casa sem querer e ficaram presos lá naquele refluxo temporal. E até ficaram deparando com os outros deles nos corredores. E aí viraram pássaros cucos e só o poder de bruxa da Magali fez eles voltarem à forma humana. É muito complicado lidar com essa casa. Mas, vários anos, quando a Denise ainda estava presa na Torre do Vento Norte, ela aprendeu muitos rituais mágicos. Ela sabia como lidar com a casa. Eles começaram a fazer um círculo de sal para começar a fazer o ritual e também para afastar fantasmas, todo tipo de evento sobrenatural. Beberam água para impedir que eles virarem pássaros cucos. E para sair no ano exato quando aconteceu a saga de Umbra, ela pegou a fivela do cinto do Chavecão para usar como bússola e âncora e guiar até o momento que ela escolhesse. Mas eles foram perseguidos e atacados pelo ciborgue mais perigoso do Cebola, o Silencioso. E na verdade, ele era o Humberto do futuro na forma de ciborgue. Bom, na verdade isso estava claro por causa do dele. Poxa, até o Humberto se juntou ao Cebola. Aqui é tu, Humberto! Enfim, o Silencioso raptou a Denise do futuro e impediu que ela saísse da casa. No momento exato em que o Chavecão foi tentar salvá-la, a porta se fechou sozinha. E quando ele finalmente conseguiu abrir, tanto a Denise quanto o Silencioso acabaram desaparecendo. Foi confirmado na edição 99 que, na verdade, quando o Silencioso agarrou a Denise do futuro, ela conseguiu escapar dele para fora da casa, só que ela não foi na mesma época que o Chavecão. E quando o Silencioso também saiu, ele acabou virando um pássaro cuco. Ela achou que havia saído no ano exato onde aconteceu a saga de Umbra, só que não foi nessa época. A Casa Fora do Tempo jogou a Denise do futuro num passado muito mais distante do que aquilo. Foi muito antes da Turma Clássica. Nenhum integrante da turma tinha nascido ainda. Tudo que a gente conhece hoje ainda nem existia. A Denise do futuro não tinha para onde ir. Por isso, ela foi para a Terra Encantada do Ursinho Bilu, que hoje é um parque de diversões abandonado. Porque lá ela conseguia treinar seu controle do fogo sem levantar suspeitas. Todos achavam que eram apenas truques de efeitos especiais e na verdade era pura mágica que ela aprendeu lá no futuro. E depois de 7 anos, o Silencioso finalmente voltou à forma de ciborgue. Os dois lutaram no quarto dela. Por isso que aquele lugar estava todo destruído. Ele se escondeu e matou centenas de pessoas sem que ninguém percebesse. A Denise do futuro tentou pegá-lo e salvar pessoas de todas as maneiras, mas claro que todas deram errado, porque ele era um ninja, praticamente um ninja. Ele era muito ágil, conseguia se desviar de tudo e ele era muito rápido ainda por cima. Então ela incendiou o parque para assustar as pessoas, fazendo com que elas fugissem.
todos conseguiram fugir com segurança. E então ela foi enfrentar o Silencioso sozinha quando o parque já estava evacuado. Ela conseguiu usar todo o poder para fazer com que as vigas de ferro da montanha-russa caíssem em cima dele. Ela achou que ele finalmente estava morto, mas pé errado. O Silencioso é um ciborgue. Ciborgues não são derrotados tão facilmente. Ele só estava preso nas ferragens, mas ele foi bastante danificado e até aprendeu a se comunicar pelas máquinas. E quando a equipe de reforma consertou a montanha-russa, ele escapou e desapareceu. E agora nós vamos para o episódio da Turma Clássica, o Coelhinho Amarelo. Na galáxia, na misteriosa constelação, há muito tempo existiam os 3 reinos das lebres. E cada um desses reinos tinha um rei diferente, mas tinha uma semelhança. Todos eles eram amarelos, exceto um. Lerpus, um mago que desejava tomar o poder dos reinos, criando a guerra por todos esses reinos. E assim, quando todos os reinos estavam lutando, Lerpus tomou o poder. E então os 3 reinos das lebres resolveram se unir com os 4... Resolveram pedir ajuda aos 7 reinos dos arcos. Eles se uniram com os 4 reinos de Lapus contra Lerpus. A princesa Moricoel, que aliás era bem parecida com a Mônica, tinha a solução para isso. Ela pegou um coelhinho de pelúcia chamado Coelho. E então ela usou a solução mágica da poeira cósmica no Coelho. E então ele se transformou num grande guerreiro. E então a Coelho liderou 7 reinos para derrotar Lerpus e cancelar o seu reinado de terror. E então os dois fizeram um duelo de videogame. Foi mal, de novo. E então eles fizeram um duelo. Olha a graça, Ed! Foi mal, gente, mas aqui não dá pra resistir. Enfim, os dois fizeram uma disputa de videogame. E claro, o Coelho acabou vencendo. O Lerpus ficou tão furioso que usou sua magia para acertar o Coelho. E assim transformando novamente num coelho de pelúcia. E aí Lerpus afirma pra Moricoel que no fim os baixinhos gorduchos dentosos sempre acabam perdendo. Mas claro que ele não devia ter falado isso. E então ela pegou o coelho pelas orelhas, começou a girar e assim acertou a cuca do coelhão. E assim os 7 reinos acabaram vencendo a batalha. Mas ela está preparando uma pequena nave durante a comemoração de paz. Porque o arco-íris ainda tinha força dentro dele. E ele começaria a ser disputado, criando ainda mais guerras. E então quem abraçasse ele com mais força iria ter a força que ele tem quando não é um coelho de pelúcia. E então ele foi enviado para a Terra. Mas claro, não foi a Mônica que encontrou ele, porque o primeiro coelhinho da Mônica foi o Sansão. Foi a Dona Luísa, a mãe da Mônica, que encontrou o arco-íris quando ainda era pequena. Mas aí a mãe da Luísa, no caso a avó da Mônica, viu que o nome era Arco-íris, só que achou que era muito nome de roteirista de quadrinhos, e então pôs o nome de Hércules nele. A Luísa cresceu com aquele coelho, mas não conseguiu dar o abraço mais forte nele. E aí conheceu o Seu Souza, que é o pai da Mônica, só que ela não estava segurando o coelho daquele dia. Mas como foi mostrado, a mãe da Mônica, quando ela conheceu o Seu Souza, estava usando vestido vermelho e não estava segurando coelho nenhum. Mas quem garante que ela não possa ter escondido ele em algum bolso ou algo assim, né? E quanto ao casamento, bom, ela pode ter escondido o Hércules / Arco-íris no buquê de flores. E então, como a mãe da Mônica nunca largava o Hércules, quando a Mônica nasceu, o Seu Souza deu pra ela o Sansão. Só que ela estava dormindo nesse momento porque isso foi mostrado lá no filme Uma Aventura no Tempo. Filha, olha só o presentão que o papai trouxe pra você. Espero que você goste. Mais do que você imagina, papai. Mais do que você imagina. E quanto àquele negócio de que ela ganhou o Sansão quando tinha aproximadamente uns 5 anos, lá no episódio Álbum de Fotografias, esquece isso.
Mas agora nós vamos voltar para a Turma da Mônica Jovem. E desta vez para a edição 1, começando a saga 4 Dimensões Mágicas. Há muito tempo, antes dos pais da Mônica terem conhecido um ao outro, antes da Luísa ter conhecido seus sogros, e antes da mãe da Magali ter conhecido o pai da Magali, e assim por diante, no Japão Antigo, tinha sido libertada uma rainha mística muito poderosa. O nome dela era Yuka, que a gente já conhece, que foi apresentado na saga das 4 Dimensões Mágicas. Como foi mostrado na edição 1, isso começa num passado muito distante, quando a Yuka tinha sido libertada. O rei havia escolhido 4 guerreiros para lutar contra a Yuka e derrotá-la e prender numa antiga pedra. E esses heróis eram a Dona Luísa, mãe da Mônica, seu Cebola, pai de Cebolinha, Antenor, o pai do Cascão, e a Dona Lina, a mãe da Magali. Eles receberam a ajuda dos 4 espíritos guerreiros, assim como a turminha também ia receber futuramente, e dos 4 elementos das 4 dimensões mágicas: o cubo fantástico, a joia genial, o cilindro de Netuno e o disco de Saturno. Enfim, os pais da turma derrotam a Yuka, assim como a turminha futuramente também ia derrotar, e prendem ela na pedra mágica. Enfim, a turminha cresce e finalmente se torna a turminha que conhecemos hoje. Mas não termina por aí. Agora eu vou contar a origem dos bichinhos de estimação da Turma da Mônica. Bom, não tem muitas coisas que falam sobre a origem do Bidu, mas aí vai a mais famosa. Antigamente o Bidu era um cachorro de rua, e aí no futuro ele foi adotado pelo Franjinha, mas ainda continua a andar pelas ruas. E essa teoria do Pesto Chablau. Bem, Pesto Chablau, problema resolvido! Agora eu vou contar sobre a origem do Mingau, que desta vez não tem nenhuma teoria oficial. Bom, a origem do Mingau foi contada na primeira edição da Magali, na historinha Minha Dona. Nessa história, o Mingau conta a origem dele. Ele diz que ele foi um gato magro e fraco e que já passou por tempos muito difíceis. Ele dava duro, até para conseguir um simples bife. E quando ele estava prestes a alcançá-lo, pimba! Era pego no flagra. Ele até tentava comer comida das latas de lixo, mas quase sempre está com outro gato dentro dela. Ou então já estava totalmente revirada e não tinha nada de bom para se alimentar. Tinha passarinhos para ele comer, só que o coração dele era muito puro. Ele não queria comê-los. E tinha os ratos. Ele não tinha problema com eles, mas eles eram muito sujos e queria coisa melhor que esses roedores do lixo. E que, além do mais, ele tinha nascido para ser um gourmet, não um pobre comedor de espinhas. Ele disse que era muito chato dormir de barriga vazia. Mas não fiquem tristes não, gente, porque, como sabem, essa história tem um final feliz. Ele estava andando triste por um campo quando aí uma garota o viu e pegou ele. E no caso era Magali, como a gente sabe. Ela sentiu pena dele, percebeu que ele está com tanta fome e aí deu um pedaço do sanduíche que ela estava segurando. E aí só mais tarde, depois que ele começou a conhecê-la bem, descobriu que aquilo tinha sido um baita sacrifício para ela. Porque antes ele não descobria nem que a vaca tussa. E ele diz que hoje pode ser um gato feliz, mas que ainda não perdeu certos hábitos. E a Magali também não perdeu, que no caso é o hábito de roubar comida das casas. Só mais tarde que esse bichinho peludo começou a ficar muito mais arteiro e mal criado e começou a ter problemas na casa da Magali. Só que o Mingau ainda nem era chamado pelo seu nome naquela época. Só que diz que todos seus amigos chamam de Miau. Miau. A turma sugeriu um montão de nomes, mas nenhum deles era bom. E então a Maurício de Souza Produções começou a fazer um concurso para que eles inventassem um nome para o Mingau, que nem se chamava Mingau naquela época. E o prêmio para o vencedor era um gato da raça Angorá de verdade, que para quem não sabe é a raça do Mingau. Então na história, enfim, o Mingau finalmente recebeu seu nome que conhecemos hoje. Mas quando ela vai falar o nome dele, acaba ficando sem voz por causa de um raio do Capitão Feio. Ele ficou infeliz porque ele também tinha mandado uma sugestão de nome pro Mingau e a carta dele não tinha sido escolhida. Mas aí ele descobriu que era alérgico a gatos, assim como o pai da Magali. E aí o Maurício diz que o nome da turma, que o nome que a turma escolheu foi sugerido por vários leitores. E o nome é Mingau. E até o gato durou. Esse nome foi sugerido por 65 crianças de todo o Brasil. E em algumas historinhas também foram mostrados que o Mingau tem 5 irmãos. Primeiro tem o Nestor, que é o irmão do Mingau que ama latas de lixo. Por isso no futuro ele
ele entrou no beco do bairro do Limoeiro. Só que na historinha Os Seis Gatinhos, quando o Nestor tenta abraçar o Mingau, ele diz que ele não precisa abraçá-lo tanto porque ele tá com muito fedor de lata de lixo. O outro irmão do Mingau se chama Matias. Ele ama viajar pelo mundo e descobrir outros lugares. Ah, e costume nada felino do Matias. Ele ama a água e por isso que no final ele é um gato de bordo de um navio pesqueiro e anda viajando pelo mundo por todos os oceanos. E o Mingau tem duas irmãs também. A primeira delas é a Tita. Nos tempos de hoje, ela vive numa fazenda e afugenta ratos do celeiro e passarinhos da horta. E ela também ajuda na criação de animais. E ela se casou e teve filhotinhos tão fofos quanto ela. E a outra irmã do Mingau é a Lili. Ela não ficou na casa por muito tempo. Logo veio um homem que gostou dela e a levou. Ela sempre quis ser uma gata chique. E hoje tem a vida que sempre sonhou. Virou uma gata à disposições. Tem também o Percival. Mas as vozes, pelo jeito que ele ouviu, chamaram ele para bem longe. Porque ele saiu de casa e nunca mais voltou. E aí ele chegou numa casa isolada muito distante. Mesmo ele não sabendo onde ficava. E aí, coitado dele, ficou arrepiado e de olhos regalados e acabou virando gato de bruxa. E olha a combinação dele, é um gato preto ainda por cima. Não foi mostrado como o Mingau se separou dos irmãos, mas a história vocês já conhecem, todo o resto. E a mãe desses 6 gatos, bom, ela vive na mesma casa e teve outra ninhada de gatinhos. E o nome dela não foi revelado. Agora o próximo bichinho do qual eu vou falar é o Monicão. Ele estreou na primeira vez na historinha presente de aniversário atrasado, quando o Cebolinha e o Cascão começou a pensar no presente que deviam dar para Mônica no aniversário dela. Bom, na verdade eles foram à festa, mas esqueceram o presente. E aí o Cebolinha passa por uma loja, vê alguma coisa e tem uma ideia, abre aspas, genial, fecha aspas. E aí ele diz, quando a Mônica olhar para aquele cachorro, ela vai ter uma surpresa. E aí, quando ela abre o presente, vê o Monicão, que ainda não tem a aparência atual de hoje. Ele tem as orelhas caídas e muito planas. Tem uma cara muito mais inocente e também era mais calminho naquela época. Nos tempos de hoje, as orelhas dele são mais arredondadas, erguidas para cima, a cara menos inocente. E o principal, ele é ainda mais agitado. E aí os meninos começam a caçoar por ser um cão com a cara da Mônica. E aí eles disseram um Monicão, que hoje é o nome dele. Eles dizem que é um cachorro ridículo que parece a dona, que é baixinho, gorducho e dentuço. Só que como a dona, ele também detesta ser chamado de dentuço. Aí ele mostra que tem o mesmo temperamento da Mônica. E aí no final o Cebolinha diz que eles vão ter que fazer 2 planos infalíveis. Um contra a Mônica e o outro contra o cachorro. E na verdade era para o Monicão ter aparecido só naquela história e depois não ter aparecido nunca mais. Só que os leitores acabaram gostando tanto dele que ele acabou se tornando o mascote oficial da Mônica, substituindo Napoleão, que foi o primeiro cachorro dela e na real era bem esquisito. E então ele foi evoluindo ao longo dos anos, se tornando o cachorro arteiro que nós conhecemos hoje. Agora eu vou começar a falar sobre o cachorro do Cebolinha, o Floquinho, que na real é o cachorro mais estranho da Turma da Mônica. Se bem que originalmente não era para ele ser o cachorro do Cebolinha, era só o cachorro do primo dele, lá do sítio. Ele só ia passar uns dias com a família do Cebolinha no dia em que ele estreou numa historinha bem antiga. E aí o Zé Luiz também acabou aparecendo. E ele se perguntava se era mesmo um cachorro. E o Cebolinha diz que é lindinho. Só que o Zé Luiz sabe se é lindo ou não. E diz que não se vê a cara dele. E ele também aposta que nem sabe de que lado é a cara. Bom, eu também não sei. Aí ele diz, lógico que sei. A cala fica do lado que não balança. Aí o Zé Luiz pergunta se o Floquinho é bravo. Mas aí ele diz que é mansinho que não tem coragem de matar suas pulgas. E aí ele pergunta pra que ser um cachorro desse. E aí ele diz, o Floquinho se ouviu para uma porção de coisas. Aí ele mostra uma das utilidades do Floquinho. Chegam uns valentões dizendo, e quando ele encontrar aquele Cebolinha vai ver só uma coisa. E aí o Cebolinha se esconde dentro do Floquinho. Só não sei como ele conseguiu sair. Só que aí o Floquinho começou a aparecer em muitas tiras. E aí os leitores acabaram gostando demais dele. E se tornou o mascote oficial do Cebolinha. O Floquinho atualmente é verde. Se bem que em algumas histórias ele já apareceu amarelo. E ele pode guardar um monte de coisa dentro dele, até mesmo pessoas. Não existem tantas informações sobre o Floquinho quanto tem sobre o Mingau. Mas ele ainda é um dos animais mais famosos da Turma da Mônica.
Na historinha Floquinho ou Floquinha foi revelada a origem dele. O Cebolinha conta a origem do Floquinho para um menino que visita a casa e que confunde o Floquinho com um arbusto. Foi revelado que o pai do Cebolinha deu de presente o Floquinho para o garoto. Deu como presente de aniversário quando ele ainda era um garotinho pequenininho. E aí, quando ele apresenta o Floquinho, o Cebolinha começa a tirar tudo de cima pra pegar o presente, achando que fosse outra coisa. Só que aí ele também joga o Floquinho, achando que fosse só um enfeite ou um arbusto. E nessa época ele também era bem peditico. Aí o Cebolinha pergunta onde está a surpresa, e aí ele diz que o cachorro é surpresa. Aí ele pergunta se é um cachorro, e aí o pai dele diz que pelo menos o dono da loja o garantiu. E aí ele diz que vai chamar ele de Floquinho, só que duas coisas não se encaixam. Nas tirinhas ele diz que o cachorro era do primo dele, mas aí nessa historinha ele diz que ele recebeu de presente de aniversário do pai dele. Então vamos deixar isso pra lá, porque nem eu sei como explicar isso. O próximo animal de qual eu vou falar vai ser sobre o porquinho de estimação do Cascão, o chauvinista. O chauvinista é o porquinho do Cascão e, diferente do seu dono, ele tem uma mania de limpeza e até tomar banho. Só que o Cascão trata ele como um cachorro e ele também sabe reciclar. E aliás, o chauvinista tem uma semelhança com o Mingau, a sua grande imaginação fértil. No início, o chauvinista era só um personagem secundário, aparecendo pela primeira vez em uma tira do Cebolinha, quando o Cebolinha fala que como todos têm um animal de estimação, que um Juca tem um gatinho, o Vicente tem sagui, o Jeca tem um papagaio, só que o Cebolinha não se conforma com o animal de estimação do Cascão, que no caso é um porco. O chauvinista estreou só pra fazer piadas nas tiras, só que os leitores acabaram gostando tanto dele que ele se tornou um dos personagens mais famosos da Turma da Mônica. E o chauvinista, como todos os outros personagens da Turma da Mônica, passou por vários visuais. Ele já foi bem pequenininho, já foi grande, escuro, com umas manchas brancas. Ele já teve uma cara de bizarro, era bem maior. Só que aí, depois de anos, finalmente ele começou a ter o visual que tem hoje. Bom, eu já falei bastante da Turma da Mônica clássica. Já fiz 21 minutos e uns 50 segundos falando sobre a Turma clássica. Agora eu vou falar da geração 2 da Turma da Mônica que estreou esse ano. E olha, já tô avisando, eu não tô organizando este vídeo por lançamento de série, nem de quadrinhos, nem de filme, nem nada. É a história em si. Na geração 12, a turminha já começou a ter um pouco das características e das aparências da Turma da Mônica jovem que conhecemos. Na galeria da edição 1 diz que a Mônica está tentando melhorar seu gênio forte e explosivo, e que quando fica nervosa amarra sua frente antes de encarar a situação, e que além de ser impulsiva, a Mônica parece dono de estar no lugar e hora errados. A garota é praticamente um imã de problemas. Ela vai ganhando o poder da polaridade, atraindo e repelindo objetos ou pessoas. Quanto ao Cascão, ele continua sendo bom nos esportes e um pouco sem noção. E que às vezes fala sem pensar e acaba criando confusão. Às vezes não, muitas vezes. E tem mania de citar o manual do explorador intergaláctico, mas geralmente no momento errado. E diz que toma banho, mas ainda tem medo de água. Ah, curiosidade. Na geração 12 o Cascão está de moicano. Assim como na saga do Portal das Trevas, as edições 14 e 15 da Turma da Mônica Jovem. E quanto ao Cebolinha, após algum tempo praticando, ele consegue falar sem quase trocar o R pelo L, e que é um dos melhores alunos do Instituto e decorou o Manual do Explorador Intergaláctico, que é um livro escrito pelo astronauta. E o cabelo dele cresceu nesse momento, só que ele não está com o formato dos 5 espetos como na Turma da Mônica Jovem. Simplesmente eu não gostei desse novo visual do Cebolinha, eu preferi o visual da Turma da Mônica Jovem. Mas enfim... E finalmente a Magali. O cabelo dela está crescendo muito mais e... não ficando só aqueles 3 fios de cada lado, e que embora esteja menos egoísta quando se trata de comida, ela ainda ama comer de tudo, tem medo de falar em público e não gosta de contrariar as pessoas mesmo quando ela discorda. Ela ainda não anda tomando cuidado com a alimentação como na Turma da Mônica Jovem, mas ela começa a dividir a comida. Ah, e pra quem ainda não sabe, na geração 12... o Instituto de Astroexploração Espacial abre as portas para a Turma da Mônica Jovem. E curiosidade, eles não estão com 14 e 15 anos de idade como na Turma da Mônica Jovem. Eles estão com 12 anos de idade. Ou seja, a geração 12 se passa 5 anos depois da Turma Clássica. Talvez um pouco mais. E vocês ainda devem estar se perguntando: ah, mas como é que na Turma Clássica a turma faz 7 anos sempre?
Olha, quem é inscrito há bastante tempo aqui no meu canal sabe que eu já fiz um vídeo sobre uma teoria de que o bairro do Limoeiro é na verdade um lugar amaldiçoado. Por isso ocorre cada tipo de evento sobrenatural. E se o caso que eles fazem 7 anos todo ano não conta com essa maldição, né? Bom, voltando à geração 12, a turminha está estudando no Instituto Astro de Exploração Espacial, que é uma escola tipo de astronomia. Só que nessa época o Cebolinha ainda irritando a Mônica menos do que na turma clássica, só que ainda mais do que na turma jovem. E por ter exagerado na entrada e ter chegado bem atrasado, a Mônica acaba sendo humilhada na escola. Aí ela diz que ela não conseguiu dormir, e porque ela andou pensando muito sobre como ia ser a aula. E que não acredita como o Cebolinha e o Cascão conseguiram passar no teste de admissão. E que enche desde pequena e que não quer que eles perseguem ela lá também. Ah, e o do Contra ficou ainda mais esquisito. Ele começou a usar óculos. Aí o professor Espada, que é o professor deles, apresenta para eles o Vogel, a primeira ferramenta do explorador. E que ao se conectar com o cristal de 12 lados, o bastão reage com qualquer substância. A lição número 1 deles era usar os Vogels para analisar o conteúdo das caixas. Só o Cebolinha não conseguiu. E olha só, até a Milena tá na geração 12. Que é uma personagem nova que apareceu no começo deste ano. E eu até fiz um vídeo falando dela, que é um vídeo, o único animal que Milena não consegue domar, e que você pode assistir aqui no canal. Mas você deve estar expectando por que a Milena não aparece na Turma da Mônica Jovem. Bom, eu poderia falar isso aqui agora, mas o vídeo só iria ficar ainda mais longo, então vou deixar para outro vídeo. E no final a Mônica acaba indo da diretoria no primeiro dia. E aí a Chabel começa a dar conselhos para a Mônica. E a Chabel ainda não entrou para a tripulação do astronauta, como foi mostrado na Turma da Mônica Jovem. Aí a Mônica diz em uma página que quis ser igual ao astronauta desde pequena. Aí a Mônica e a Magali entrou em uma loja da hora. Aí elas começam a analisar umas velharias. E aí a Mônica acha um coelho igual ao Sansão. E aí um monte de livros caem em cima dela. E que foram o Cebolinha e o Cascão que derrubaram acidentalmente. Aí a Mônica acusa o Cebolinha de ter feito de propósito. Mas aí, como na escola. Mas o Cebolinha diz que ela ia fazer alguma besteira mesmo, como fez em todas as aulas. E ela diz que é uma tosquice achar que pode ser uma exploradora, mas ainda brinca com um bicho de pelúcia. E é claro que ela ficou muito ofendida com isso, e até tacou o coelhinho na estante. E aí ela diz errou. E aí as estantes começam a desabar. E aí o seu Juca manda todos começarem a arrumar. Aí uma bruxa começa a falar que um momento chegou e que ela conjura agora o poder da magia para encontrar uma obscura energia. E aí ela liberta um monte de negócios dentro de um baú para capturar o professor da turminha. Aí a Magali tem a sensação de ter uma coisa muito ruim rolando, mas ela não sabe como tem essa sensação. Bom, a gente sabe que foi revelado na edição 79 da Turma da Mônica Jovem que a Magali na verdade tem poderes ocultos, pois é a herdeira das bruxas da casa de Hecate, e que foi colocada nela uma trava mental quando nasceu para nunca usar seus poderes, porque o poder é muito grande e incontrolável. E no futuro de onde o Chavecão veio, sem nem perceber, ela transformou todo o norte do Brasil em uma região glacial. Aí o coelho de pelúcia que a Mônica pegou naquela loja ganha vida, e ele diz que quer saber quem e o que é ele. E aí ele diz que é... Mas aí diz que também não sabe o que e nem quem ele é. E que a última coisa que ele lembra é de estar em perigo, mas não consegue lembrar por quê. Aí ela resolve usar o Vogel para dizer tudo sobre isso. Aí elas vão até a escola no meio da... Ela vai até a escola no meio da noite, onde encontra a Magali e a Milena, que estão vendo o professor sendo capturado por aqueles tentáculos ou sei lá o que é aquilo. Aí a Mônica usa o Vogel para ativar um escudo. Aí o Vogel começa a atingir a Mônica e dá um uniforme da hora pra ela. E aí ela atinge o coelho falante nos tentáculos pra salvar a Magali. E aí o coelho diz que acha que não é questão de força, mas de polaridade. E aí ele diz que quando a Mônica jogou ele, sentiu como se o repelisse. E depois foi traído de novo pra mão dele. É como se o Thor estivesse jogando o martelo dele. Quando ele joga o martelo volta pra mão dele. E o coelho, apesar de ser fofinho, mas é resistente. E aí a Mônica só tem uma coisa que faz barulho bastante para assustar a planta: o alarme de segurança do instituto. Quando ele é acionado, a planta solta o professor Espada. E aí ele é livre. E aí o uniforme desaparece do nada. E provavelmente é para esconder um segredo. Aí a Mônica resolve usar o Vogel no coelhinho, só que ele só
verifica-se que é um coelho de pelúcia e que é composto de pelúcia e enchimento. E aí o coelho diz que talvez tenha uma pista. Que naquele momento lembrou de algo importante, que antes de despertar ele estava em perigo. Mas recordou que esse perigo não ameaçava só a ele, mas a todo o universo. E aí ela diz que vamos descobrir. E a Mônica diz que ele ainda não pode saber quem é, mas ela sabe e que é amigo dela. E aí o final simplesmente acaba em mistério. Quanto à Turma da Mônica Jovem, bom, você já conhece a história. Desde a edição 1, quando eles começam a mudar totalmente, até a segunda série da Turma da Mônica Jovem, quando a Mônica já tá namorando o Cebola e tudo já está totalmente mudado. Bom, pessoal, como deu pra perceber, o vídeo foi bem longo e eu dei trabalho, então eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, dê um like, se inscreva no canal e blá blá blá. Obrigado por assistir e até a próxima!